Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre, Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos na condição de humildes aprendizes do Teu Evangelho. Faze que os lares terrenos sejam presididos pelos moldes fraternos e amorosos de entendimento e conciliação. Sabemos que no recôndito sagrado do agrupamento familiar é que nos encontramos para ajustamentos difíceis com os companheiros de lutas do passado. Mas é mesmo para os lares conflituosos que suplicamos as tuas bênçãos, abençoando-nos os esforços, já que somos ainda transgressores das supremas leis, mesmo convencidos de que são justas e sábias. Sê conosco, mestre amigo, guia de agora e guia de sempre. Ao iniciarmos, um bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 323, cuja pergunta é: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no ente desencarnado. Mas, já vos dissemos, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada sinceramente pelo coração. A sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje responderá à pergunta do nosso prezado Luiz Cláudio do Jardim do Éden, assim formulada: ante tanta enfermidade a acometer o homem e fazê-lo muitas vezes sofrer terríveis dores físicas e aflições morais, qual a visão do Espiritismo diante desse cenário atual e quanto à realidade futura no que respeita à conquista da saúde plena? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Luiz Cláudio, que a resposta virá no final deste programa. Ouvintes, hoje, 2 de novembro, é dia consagrado aos que comumente chamamos mortos. Mas, se instituíram o Dia dos Mortos, é porque se tem a plena convicção de que eles estão vivos em algum lugar. Se deixassem efetivamente de existir, a que memória estaríamos dirigindo a nossa homenagem? Pois é esta certeza que reside no inconsciente intuitivo de muitos e na convicção da eternidade da vida em quase todos, é que nos move o sentido de dedicar àqueles que nos antecederam na transferência para o mundo espiritual um dia especial de homenagens. Esse, meus caros ouvintes, será o tema central do programa de hoje. Mas, primeiramente, e por enorme débito de gratidão, haveremos de tecer algumas considerações sobre uma personalidade marcada pela prática incondicional da caridade. Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, porque ontem, 1º de novembro, marcou mais um aniversário de seu passamento ocorrido em 1918.
Pela sua santificada atuação entre os homens, ainda nos tempos em que as comunicações eram muito difíceis, ele se fez conhecidíssimo, não só nesta vasta região do Rio Grande, mas em todo o Brasil. Pedidos de remédios e de assistência espiritual lhe chegavam de todos os pontos do país, e ele os atendia com presteza e precisão, como se estivesse junto ao enfermo, para estabelecer-lhe o diagnóstico preciso. Mas não foi somente na seara da caridade pela saúde do corpo que Eurípides Barçanufo sensibilizou os corações à sua época, mas também no campo da educação integral, isto é, da educação do homem como um ser espiritual antes de ser um corpo meramente orgânico. Pois que, sendo o Espírito eterno, e tendo já percorrido muitas encarnações, e continuaria a vida para o sempre, julgava ele que a educação não deveria ser apenas aquela que preparasse o homem para o seu contato em nível da vida de relação, mas com o espírito, cuja essência, esta sim, é que deveria receber as instruções que o levassem a desembaraçar-se das mazelas humanas. Portanto, atendia à fórmula de Jesus do conhecermos a verdade para a verdade nos libertar. Foi assim que Eurípides Barçanufo, a quem dedicamos esta singela homenagem, não cuidou apenas do homem físico, curando-lhe as enfermidades, mas muito mais. Cuidou do homem integral, enquanto corpo, perispírito e espírito, conforme seu profundo entendimento das leis divinas que regem a verdadeira vida. Eurípides não se tornou médico, como era sua intenção, porque o amor que sentia por sua mãe, então muito doente, não lhe permitiu ausentar-se da sua cidade natal para cursar medicina. Mas não precisou ser médico para curar corpos e almas. O apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo, curava a partir de diagnósticos nem sempre colhidos por meio de exames na pessoa enferma, mas revelados pelos benfeitores espirituais que lhe assistiam, dotado que era do mais alto grau de moralidade e de qualificação mediúnica. No campo das variadas ciências, muitos alunos seus, do colégio que mantinha e dirigia em sua cidade, Sacramento, Minas Gerais, passaram a ser novos agentes de difusão da educação e do saber em muitos pontos do Brasil. Aqui mesmo em Franca, fomos agraciados com o abnegado trabalho do educador Dr. Tomás Novelino, que, discípulo de Eurípides, instituiu escola que lhe desse continuidade ao método de ensino. Agora, um momento para nosso espaço para reflexão. Ouviremos de Tchaikovsky com a Orquestra de Cordas RGE, regência de Enrico Simonetti, Barcarolle.
Eurípides Barçanufo nasceu dia 1º de maio de 1880. Desencarnou em 1º de novembro de 1918. Estabeleceu a sua fonte caridosa no mundo da espiritualidade elevada, onde se mantém e assiste a quantos lhe buscam os recursos plenos de soluções para as dores e aflições humanas. A ele, a nossa mais singela homenagem. Prezados ouvintes, hoje nos cumpre falar do Dia de Finados. Hoje, dia 2 de novembro, consagrado aos mortos. Mas não nos esqueçamos, todavia, de que os nossos entes queridos que nos precederam na transferência para o mundo espiritual estão mais vivos do que nós. Razão bastante para mantê-los nas nossas boas lembranças e, se uma oportunidade especial existe de lhes prestarmos homenagem, haveremos de utilizá-la da melhor maneira possível, fazendo dela motivo de júbilo, de felicidade e de certeza de que aqueles que deixaram o plano terreno estão bem felizes, porque isto os faz felizes. Se as comunicações entre encarnados e desencarnados são fenômenos que se situam meramente no campo psíquico, pensarmos em alguém que já se encontra no plano espiritual determina-lhe emoções boas ou más, dependendo do que sobre ele estamos pensando. A presença espiritual entre nós de maneira especial, isto é, de forma ostensiva, entre os que lhe são caros, só pode dar-se em razão de ser o espírito atraído pelo pensamento, desprezados quaisquer outros eventos ou objetos, ainda que a eles tenha ele sido muito apegado. O que o sensibiliza é o pensamento dos que deixou na terra. Para os justos, as ondas mentais dos que lhe devotam afeição significam sempre importante material a contribuir na construção do seu paraíso, a partir do reconfortante bem-estar íntimo. É, portanto, o pensamento, bom ou mau, o fator moral a prender encarnados e desencarnados no mesmo âmbito psíquico. Com efeito, a parcela bondosa da humanidade que ocupa o solo planetário muito suaviza as penúrias dos espíritos sofredores, exercitando em favor deles a verdadeira caridade na movimentação das energias que edificam e reconfortam. Assim também, os que lhes foram familiares na terra, porque ainda que não os amassem na verdadeira acepção do termo, haveriam de ter para com eles algum tipo de ligação, ainda que possessiva. A lembrança dos que nos antecederam na transferência para a dimensão do invisível pode se dar a qualquer hora e quase sempre, todavia, se submete a eventuais injunções facilitadoras, como a música, a cor, o lugar, a pessoa, o objeto, a data, como aniversário de nascimento ou de morte, de casamento, de formatura, ou mesmo um evento de caráter socio-religioso, como o que ocorre uma vez por ano, denominado Dia de Finados, em que mais se concentram as manifestações da lembrança dos mortos. O costume da frequência aos túmulos, Nara, contudo, ainda que em datas especiais, significa culto à matéria, tocando o espírito mais pelo que ele foi em corpo do que ele é na forma imortal. Ademais, forçoso é conver que o lugar onde foram depositados os despojos do espírito não lhe pode ser tão agradável, mormente aos espíritos inferiores, que ainda atribuem importância à matéria e que se veem obrigados a intensificar as suas lembranças do corpo irrecuperável
numa situação imposta pelos que se dizem a eles ligados pelos laços de amor e amizade, cujo pensamento os atrai para junto à sepultura. Continuaremos com o tema central de hoje, mas agora, um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ari Barroso, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Gilberto Santa Maria, Aos Tristes. Você que parece muito infeliz, você deve olhar a natureza. O céu azul, mas que beleza, ter o verde mar a cantar feliz. Foi Deus, que é verdade e o supremo bem. Foi Deus quem criou o infinito, quem fez os astros de granito, fez a luz, o mar e o luar também. E muito mais Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. E muito mais Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. O escritor espírita Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, bem afirma que a frequência aos cemitérios configura-se quase sempre como o autêntico culto aos cadáveres que desaparecerá na proporção em que a criatura humana assimilar noções mais amplas sobre a vida espiritual. O dia de finados, bem o sabemos, é uma forma encontrada pelos homens para homenagear os que já se desvencilharam da matéria
estando, portanto, mais vivos. São os entes próximos ou distantes, ou até todos os espíritos, ainda que desconhecidos. Pode ser por meio de cultos coletivos ou individuais, em qualquer dia e qualquer hora, onde quer que as pessoas estejam, no trabalho, no lar, no templo. O importante é presenteá-los com as luzes das preces em seu favor, propiciando-lhes não lembranças desagradáveis, mas as alegrias do reconforto. As questões 320 e seguintes de O Livro dos Espíritos versam sobre este tema, clarificando-nos a compreensão da força do pensamento, perturbando ou felicitando, conforme sejam as energias positivas ou negativas de que seja portador, enfatizando o coração como altar da ligação interdimensional no campo afetivo, com total exclusão da necessidade de local ou templo apropriado. Vamos ler algumas respostas esclarecedoras. Pergunta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer? Ouçamos a resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. E mais, nesse dia, em maior número se reúnem nos cemitérios, porque é maior em tais lugares a presença de pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Ou ainda, tratando-se de espíritos de conquistada luz, que importa a terra? Só pelo coração se acham a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro, ou uma maior região cósmica. Atendemos para a resposta questão número 323, quanto ao que foi dito a respeito de tão interessante assunto. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Nada importa também a data. Seria como se o sentimento afetivo tivesse data, hora e lugar certos para se manifestar. Ora, A respeito do dia de finados, Eurípides, que, como já dissemos, é uma forma encontrada pelos encarnados para homenagear aqueles que já se desvencilharam da roupagem carnal, o espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz que a morte mereceu das civilizações do passado homenagem e tributos consideráveis, herdando do homem primitivo o culto de respeito envolto em mistérios e complexos rituais com os quais desejavam reverenciar na morte a força disjuntora da vida. Essas civilizações, mediante enganosos conciliábulos, através dos quais a personificavam como deuses facilmente subornáveis ou mensageiros da desgraça que se podia adiar, pensavam que poderiam consegui-lo por meio desse comércio nefando e irracional. os egípcios, conceituando o retorno ao corpo sob a paixão do imediato, transformaram sepulcros em palácios, colocando tesouros e alimentos para os viandantes do Vale das Sombras não padecerem necessidades quando da sua volta. Mausoléus e jazigos imponentes foram erguidos através dos tempos para perpetuar a memória e a vida dos extintos, gerando quase sempre longos processos de apego e de dor, transitórios recursos materiais por parte dos que desencarnaram. É, pois, importante ressalvar que a verdadeira homenagem
é aquela que brota do coração e ganha vínculo certo nas ondas amorosas do pensamento, que ao espírito se liga pela comunhão mental. Não importa o dia, local, hora, como já dissemos, para lembrar dos entes queridos que se transferiram para outra dimensão. O importante é o pensamento de carinho, de gratidão, de saudade, de amor que se lhes dedicam. Portanto, os espíritos atendem ao apelo do pensamento tanto nesse dia como em qualquer outro. Eis a declaração do espírito Jorge através de uma manifestação psicográfica após o enterro de um confrade, constante da Revista Espírita número 300, de 1863, referente ao relato de quando alguns membros da Sociedade Parisiense, essa Sociedade de Estudos Espíritas, visitavam o seu jazigo. Ele diz: posto não vivamos aqui no cemitério, gostamos de vir aqui agradecer as preces que vindes fazer por nós e algumas flores que espalhais sobre os nossos túmulos. Mas os espíritos são sensíveis ao que a respeito deles pensam os encarnados, o que quer dizer que em qualquer lugar ou qualquer hora pode ser-lhes prestada homenagem expressando carinho e amor. Os espíritos, quando lembrados por seus entes queridos que ainda vivem na Terra, sentem aumentar a sua felicidade quando já são felizes, e os infelizes são envolvidos por grande alívio. Eis um registro interessante de um discurso de Allan Kardec pronunciado na sessão anual comemorativa dos mortos, registrado na Revista Espírita de dezembro de 1868. Estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para dar a nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuar as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós em vida e para chamar sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Mas, perguntou ele de forma veemente, por que nos reunimos? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos fazer em conjunto? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? É certo que Jesus nos indica pelas seguintes palavras: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Esta utilidade se patenteia pela comunhão do pensamento. É verdade. Todavia, todos sabemos que muito vale a prece em favor próprio ou em favor de outrem, pronunciada em clima de recolhimento. Dizendo-se imbuídos do desejo de prestar homenagem a parentes ou aos que tenham sido expoentes de grandes realizações humanas, muitos destinam vultosas somas na construção de suntuosos monumentos que absorvem dos envolvidos a energia das preocupações voltadas para as implicações estéticas e arquitetônicas. O projeto, a administração do orçamento, o cronograma da construção, negando espaço à verdadeira homenagem, que requereria tão somente o pensamento. É por essas e outras que repetimos a melhor homenagem que podemos prestar aos nossos queridos, já transferidos para o mundo dos espíritos, é trazê-los no coração. É confortá-los e felicitá-los com a luz da oração. É a triangulação amorosa que realizamos quando fazemos emanar do coração sincera súplica para que a espiritualidade caridosa os assista, concedendo-lhes a bênção da paz, que por certo os envolverá na medida certa do seu mérito ou da moção de crédito
a que fazem jus. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Dizemos que muitas pessoas destinam vultosas somas na construção de suntuosos monumentos. E muitas vezes, terminada a obra, quase sempre se torna objeto de admiração de quantos lhes apreciam a técnica, a arte, sem contudo garantir que lembrem do homenageado. Se o psiquismo que campeia o âmbito das comemorações não se faz marcar pela lembrança do morto, tudo pode estar acontecendo em seu nome. Todavia, se ele não estiver recebendo as emanações mentais dos que se preocupam com o imediatismo das concreções da homenagem, ele simplesmente ignora tais preocupações, porquanto o único meio de sensibilizá-lo seria o envolvimento pela lembrança. Os espíritos que ditaram as respostas contidas no Livro dos Espíritos através da questão número 324 esclarecem que muitos comparecem a tais solenidades quando, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os encarnados. Outra questão pertinente ao tema que examinamos está no capítulo da vida espírita, também em O Livro dos Espíritos, a qual se fez luz pela resposta dos espíritos que instruíram a codificação da doutrina espírita. É a de número 325, que, versando sobre a questão da escolha por certas pessoas de serem enterradas num lugar e não em outro, esclarecem que se trata de afeição particular do espírito por determinados lugares, mas que se trata de inferioridade moral e falta de esclarecimento. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe que sua alma se reunirá dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Já na determinação de algumas famílias que fazem reunir os seus restos mortais num único lugar, os luminares da espiritualidade esclareceram não se tratar de futilidade. Antes, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião dos restos mortais é útil aos homens, mas concentradas se tornam as suas recordações. Avancemos para a questão número 824, do mesmo Livro dos Espíritos, onde encontramos o subtítulo Igualdade perante o túmulo,
do capítulo denominado da Lei de Igualdade, onde, a propósito do assunto que examinamos, os espíritos atendem à indagação se deve reprovar de modo absoluto a pompa dos funerais, respondendo que a pompa dos funerais não é reprovável quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, o que é justo e de bom exemplo, e são seguidos de contundente comentário do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que diz: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí termina inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim determina a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações, boas ou más. A propósito, Nara, a pompa dos funerais não limpará o rico nem o pobre das suas torpezas, nem os fará subir num degrau que seja na hierarquia espiritual. Parece-nos imperioso concluir que, conquanto saibamos que há espíritos que experimentam grande prazer com as honras que lhes atribuímos, ou se aborrecem se lhes fazemos pouco caso aos restos mortais, conforme depreendemos da questão número 326 da obra citada, as preocupações humanas em torno de edificações e eventos destinados à memória dos desencarnados perdem a razão se considerarmos que os espíritos que já ascenderam a elevados graus de perfeição têm como foco de suas preocupações os valores transcendentes. Para eles, tudo demais representa apego a futilidades terrenas. Aproveitando esse grande ensejo de falarmos sobre os espíritos e sua ligação com os encarnados, vamos tecer algumas considerações acerca da afeição entre encarnados e desencarnados. Lembremos que atração e repulsão entre pessoas e coisas é uma lei universal. No que respeita aos sentimentos, qualquer que seja sua natureza, os dois planos dimensionais da vida, o plano dos homens e dos espíritos desencarnados, se confundem nos domínios do amor, do ódio e da indiferença. A indiferença, conquanto se nos pareça neutra, é ela também substantivo que se impõe considerar. Quando tratamos de analisar as nuances da comunhão pela afinidade. Assim como amamos e odiamos no plano físico, também os espíritos amam e odeiam no mundo que lhes é próprio. E como na Terra, lá também há os que se comportam com indiferença. Em todas essas situações, faz presença inexorável a correspondência do sentimento a confirmar o postulado espírita, calcado nos ensinos do Mestre Jesus, da semeadura facultativa e da colheita obrigatória, ou da reação provocada pela ação boa ou má. Assim, amo ou sou amado, ou odeio e sou odiado, ou ainda, sou indiferente e padeço da terrível ferida psíquica causada pela indiferença que me devotam. É interessante observar que em todos os momentos das nossas vidas, mantemos estreita relação com os espíritos desencarnados. Na exata e justa correspondência com as nossas atitudes físicas e mentais, no natural cumprimento da indefectível determinação vibratória, substrato da sintonia, que une as almas segundo as suas condições morais. Os bons têm correspondência na simpatia dos espíritos bons, os maus na dos espíritos maus. Conforta-nos sobremaneira o corolário da lei do Criador, infinitamente sábia, justa e misericordiosa, de que a intenção sincera de melhorar-nos, de forma a que tal decisão se inscreva nos supremos registros,
como inequivocadamente efetiva e irrevogável, nos faz merecedores da simpatia dos bons espíritos. A seguir no Sementeira Cristã em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Uma campanha que nos merece a melhor das atenções. A Sociedade Espírita Legionárias do Bem promove um almoço beneficente para angariar recursos em vistas à manutenção do berçário Dona Nina. O berçário Dona Nina assiste crianças que, em convalescença, recém-saídas de hospitais e sem condições de serem cuidadas pela própria família. Vamos todos aderir a essa campanha do berçário Dona Nina. Restaurante Espásio, data 9 de novembro, horário 12 horas, ingresso R$ 35,00. E você pode fazer reservas pelo telefone 3720-0512 com a Bruna ou 991260094 com Irene. Agora o teatro. Franca assistirá ao espetáculo teatral Um Amor de Renúncia, baseado no romance de Renúncia do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Um Amor de Renúncia, adaptação do Alberto Centurião, conta a história de Alcione Pólux, encarnado como Padre Carlos. Carlos, traído por sua esposa, ingressa na Ordem dos Jesuítas, onde passa a ocupar cargos importantes, inclusive como autoridade na Inquisição em Madrid. Alcione, que também segue rumos religiosos, torna-se subpriora num convento cujas colegas são assediadas por um padre corrupto. Saindo em defesa delas, Alcione é presa sob as ordens do Frei José do Santíssimo, que na realidade é seu amado Carlos. Quando à beira da morte, ela recebe a visita do seu algoz e o reconhece de pronto. Carlos se desespera quando percebe o mal que causou à pessoa que mais amou. Bem, isso é apenas um aperitivo. A história com seu final emocionante, você verá Um Amor de Renúncia, dia 7 de novembro, próximo, sexta-feira, horário às 19h30, Teatro Judas Iscariote. Agora de manhã, Jefa, o grande encontro fim de ano. À noite, apresentação do texto em Otote a partir das 18 horas. Casa de Mateus, Rua Castro Alves, nome iminente do poeta baiano. Se situa entre a Avenida Doutor William Azus e Mário de Andrade. Ali se situa a Casa de Mateus, no bairro Miramontes. Amplo salão refeitório com mesas fixas de ardósia, ampla cozinha para eventos. Planejado para 203 pessoas, ele se projeta para serviços sociais, agora aos sábados, e jantares em fim de semana. Ontem, o evento se deu no 1º de novembro. Público ativo compareceu ao local, com início às 20h30. Serviços à la carte, porco no rolete, pleno atendimento e papo informal, com destaque para o Dr. Edson Santiago, navegando e vivenciando música raiz, e no contracanto, o nosso Jorge Tabá. Casa de Mateus, uma nova opção para os serviços sociais da cidade de Franca. O professor Alquino de Oliveira, em Franca, no CEA, Centro de Estudo Agenor Santiago. O professor Alquino de Oliveira estará conosco. Dia 8 de novembro, das 15 às 16 horas, lições de sabedoria e amor com Kardec, Chico Xavier e Jerônimo Mendonça. 16h20 às 17h20, como bom falar em público, dicas preciosas que o nosso Alquinde projeta para a arte da oratória. Das 20 às 21 horas, desenvolvimento da automotivação. Como já estamos dizendo, o Centro de Estudo Agenor Santiago, ao lado do Teatro Judas Iscariote. No dia 9 de novembro, domingo, das 9 às 10 horas, a Missão dos Espíritas. Das 10h20 às 11 horas, como bem relacionar-se.
O professor Aquinde, numa situação inédita, ele estará também dia 10 de novembro, segunda-feira, junto à CIF. Das 20 às 21 horas, ele fará a palestra O Poder do Diálogo, como se tornar um grande líder. Local Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF Centro. Nós estamos, então, vivenciando o dia de hoje, num trabalho eloquente. Ainda referindo ao Alkinder, ele diz o seguinte: o expositor espírita não pode transferir para os mentores espirituais o esforço e o preparo que lhe cabem. O expositor espírita deve, de preferência, diariamente dedicar-se parte do seu tempo para ler bons livros, meditar, fazer elaborações mentais, tirar conclusões, coletar frases e textos que sirvam para futuras fontes de referência ou de inspirações às suas palestras. O expositor espírita deve conscientizar-se que, mesmo sendo imperfeito e vacilante em relação à sua evolução moral e espiritual, a doutrina necessita da sua pregação. É como ele disse, Emmanuel: quando uma centésima parte do cristianismo dos nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada do mal. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. O Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo, graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30, no Clube do Livro você o adquire por apenas 15, se retirado no IDEFRAN. E com acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. Como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês e até sobra de meses anteriores pelo preço do clube. O associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligue, conforme já dissemos, 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Setores calçadista e agronegócio. Dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone, área 16 3713 0200. Site www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas e e-mail atendimento@chb.com.br. É hora de pergunta e resposta. Hoje, quem vai ouvir resposta à pergunta que dirigiu a equipe do IDEFRAN é o nosso prezado ouvinte Luiz Cláudio, do Jardim do Éden, que perguntou: ante tanta enfermidade a acometer o homem e fazê-lo muitas vezes sofrer terríveis dores físicas e aflições morais,
Qual a visão do Espiritismo diante desse cenário atual e quanto à realidade futura no que respeita à conquista da saúde plena? Vamos saber isso agora, meu caro Luiz Cláudio, e quem vai apresentar a resposta preparada em gravação é o nosso companheiro diretor deste programa, João Vaz. Primeiramente, consideremos que a saúde perfeita não é somente a qualidade do funcionamento dos órgãos do corpo, é também a boa qualidade do psiquismo, o que equivale a dizer o bem-estar da alma. E, na verdade, a saúde do corpo depende da saúde da alma. Muitas vezes, a pessoa goza de boa saúde física, mas sofre de problemas espirituais que a levam a esquecer de avaliar a felicidade que lhe proporcionaria o patrimônio de valor inestimável chamado saúde. No entanto, devemos considerar que doenças da alma poderão acabar por refletir nos órgãos do corpo que correspondam à natureza da perturbação psíquica. É por esta razão que os espíritas consideram fundamental a harmonia que devemos manter com os desígnios da lei divina, isto é, que não cometamos infração aos princípios desta lei, o que outras crenças religiosas denominariam pecado. A verdadeira saúde é a saúde integral, envolvendo os valores de ordem material, porém de maneira mais enfática os valores de ordem espiritual. Isto significa que o que importa é recomendar aos pacientes que amem, que perdoem, que exercitem a vivência em clima de verdadeira fraternidade. É que saúde advém de harmonia. Nutrimos a certeza de que a humanidade do futuro não tão distante saberá aurir das fontes da divina natureza todos os recursos que lhe bastem para a plenitude de sua felicidade, porque não padecerá de sofrimentos nem físicos nem morais. Emmanuel nos ensina que a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo. A medicina precisa criar processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, uma posição um tanto difícil de ser atualmente alcançada, mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo. O estado precário da saúde dos homens, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, da sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo, do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer, igualmente, uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há também de ensinar às criaturas a maneira de viverem em harmonia com a natureza. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br.
O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez ao reencontro. Extraído de O Livro dos Espíritos, referente à questão 936. Mas, tratando-se, Eurípides, especificamente do Dia de Finados, como ocasião das homenagens aos desencarnados, cumpre-nos considerar que o que importa é o presente da prece feita em favor deles, partida do âmago do coração sincero, qualquer que seja o lugar onde esteja. É justamente a este respeito que os espíritos, através da questão 323 do mesmo livro, Livro dos Espíritos, nos ensinam que a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse. Continuam explicando. É a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Não basta, então, ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradeço a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.